Olá, pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi aqui esse canal como suporte às aulas que existem na universidade. E nesse semestre, a gente está trabalhando numa disciplina de contabilidade de instituições financeiras. E aí, considerando as profundas alterações decorrentes da implementação da Resolução 4966 e do COSIF 1.5, né, o novo plano de contas. Estou gravando aqui alguns vídeos para auxiliar os alunos na dinâmica da disciplina e acabei deixando aqui também disponível no YouTube para eventuais interessados. Né? Tem uma sequência de vídeos, né? Hoje nós vamos falar sobre a contabilidade das operações de captação, da carteira de captações. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Bom, então, assim, por exemplo, antes de entrar, os vídeos anteriores, a gente estava trabalhando basicamente com as operações ativas, né? Crédito, TBM, operações compromissadas já tinham um pouco de operações ativas e passivas, né? Depósitos interfinanceiros também já tinham um pouco de operações ativas e passivas, mas hoje a gente vai entrar na parte de operações passivas propriamente ditas, né? E aí, o que é que a gente tem como principais tipos de operações passivas em uma instituição financeira, né? Perceba que a gente está falando aqui sempre das principais, a gente não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades de operações, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem a parte de depósitos, né? Então, no processo de intermediação, uma instituição financeira capta recursos dos poupadores, né, dos investidores e empresta, né, aplica nas operações ativas. Né? Então, aqui a gente tem os depósitos, depósito à vista, depósito a prazo, poupança. Nós vamos falar rapidamente sobre as características de cada uma delas. Né? Letras, né, LCI, LCA, agora nós temos a LCD, que entrou em vigor, foi instituída agora, no finalzinho de 2024, a LCD, tem as letras financeiras. Nós temos também, os bancos podem captar recursos por meio de empréstimos e financiamentos, e aí é bem importante os financiamentos de bancos e fundos tipo o FGTS, o BNDES, ou mesmo os bancos de capital estrangeiro, que são geralmente financiados pelas suas próprias matrizes, tá? Operações compromissadas, a gente já discutiu no vídeo passado, tá? Então, quem tiver interesse em discutir operações compromissadas, elas podem ser ativas ou passivas, né? Então, ela estava aqui nessas aplicações interfinanceiras de liquidez, mas também estava aqui no passivo. Então, isso aqui a gente já supriu, nós vamos discutir hoje, basicamente, esses blocos aqui principais aqui de cima. E, por fim, a gente ainda terá derivativos, né? Derivativos também ativos e passivos, será o nosso último vídeo, ok? Então, vamos lá. Qual é a nossa estrutura de captações? Aqui eu peguei os dados do IFData, né? Construí aqui a nossa estrutura de captações. Então, se vocês perceberem essa parte aqui azul, né? Então, sempre girou acima de 70%, em 2013, 2014 chegou a 81%, são as captações, né? Essas captações que a gente está falando, né? Então, elas representam 80% dos passivos, né? Dentro dessa estrutura de passivo, ainda tem aqui, tirando os 10% aqui, que é o patrimônio líquido. Então, você perceba que ao discutirmos essas operações de captações que a gente vai discutir hoje, a gente está praticamente discutindo toda a estrutura de passivos das instituições financeiras, tá? Claro que tem outros tipos de operações, né? Então, aqui, essas transações de pagamento que está adquirindo a relevância, né? Então, começa aqui em 2017 e hoje já estou em torno aqui quase 3% do total dos passivos, né? Que a gente não vai trabalhar nesses vídeos que a gente está montando. Tem os instrumentos de dívida elegíveis a capital, que
uma característica bem específica de instrumentos com cláusula de subordinação que conta para fins de capital, mediante a autorização do regulador, né? Aqui embaixo nós temos os derivativos, que a gente ainda vai passar, e nessa partezinha amarela, esses passivos de tesouraria, que envolveria também os depósitos interfinanceiros, não, depósito financeiro não, desculpa, depósito financeiro está aqui nas captações, que envolveria, por exemplo, as operações compromissadas de brokeragem, tá? Que a gente já viu no vídeo anterior. Bom, então essa aí é a estrutura do que a gente vai trabalhar. É esse bloco azul hoje, esse mundão azul que a gente vai discutir, tá bom? Que seriam esses instrumentos de captação. Então vamos passar aqui rapidamente sobre algumas características básicas e fundamentais desses instrumentos, né? Só para que vocês tenham uma dimensão, né? Todo mundo, né? Todos os alunos são versados no mercado financeiro, então as características fundamentais para vocês compreenderem. Primeiro, o básico, né, o depósito à vista. O depósito à vista é aquele depósito de livre movimentação, sem remuneração, né, então é a conta corrente propriamente dita, né. Ela é uma das principais fontes de recursos das instituições financeiras bancárias, principalmente daquelas que têm aquela rede de agências, né, então isso aqui é durante muito tempo foi o básico das captações, né? Depois a sofisticação dos clientes foram criando outros instrumentos de remuneração, então, mas depósito à vista é sempre muito importante, é a parte do giro das contas de livre movimentação, tá bom? O banco, esse é um recurso barato, né? Aliás, de graça, né? E que fica ali à disposição das instituições financeiras. O Banco Central exige o recolhimento de uma parte desse depósito, né, como depósito compulsório, né, para limitar a expansão monetária, mas esse é um recurso, o que sobra é um recurso sem custo para a instituição financeira. Nós temos também os chamados depósitos a prazo, né, os depósitos a prazo são recursos captados pelas instituições financeiras com prazo, data previamente estabelecida para o seu resgate, não pode ser livremente movimentado, embora as instituições financeiras muitas vezes estabeleçam com seus clientes alguns critérios, alguns parâmetros de recompra, às vezes, né? Mas basicamente eles são depósitos com prazo pré-determinado, né? O básico desse depósito a prazo são os certificados de depósitos bancários, chamados CDBs, né? Que é o fundamental. Na maioria, geralmente é pactuada, essa remuneração é pactuada como uma taxa, uma porcentagem, uma referência com base no CDI, né? Ah, 100% do CDI, 90%, 85%, 110%, tem bancos que pagam diferentes taxas. Esses depósitos, geralmente, eles são protegidos até o limite, acho que de 250 mil, só que no Brasil, por meio do Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, e aí permite, alguns bancos pagam taxas interessantes, né? E ele tem a proteção do FGC. Bom, o outro é o depósito de poupança, muito particular, assim, uma identidade da população brasileira, né? Quer dizer, que esse depósito de poupança tem o propósito de fortalecer a poupança popular, fomentar o desenvolvimento, o financiamento imobiliário para a população de baixa renda e o crédito rural. Durante muito tempo era só o financiamento imobiliário, mas depois passou a servir também de base de funding para o financiamento de crédito rural, né? A remuneração da poupança durante muito tempo, ele era sempre TR mais 0,5% ao mês, tá? E aí, em 2012, houve uma mudança, né? Houve uma mudança de que, quando a Selic ficar abaixo de 8,5% ao ano, né? Agora a gente estava caindo, agora voltou a subir novamente, né? Mas
Se ela ficar abaixo de 8,5% ao ano, ao invés de receber TR mais 0,5% ao ano, você recebe TR mais 70% da Selic, né? A poupança não tem tributo sobre a renda, né? Então, tem uma facilidade, né? Então, a pessoa deposita quando quer, movimenta, não tem qualquer tipo de prazo específico para resgate, como o CDB, né? Então, assim, acaba sendo uma facilidade muito grande, a razão pela qual, não obstante ter uma remuneração, regra geral, um pouco abaixo ou abaixo dos outros investimentos, né? Mas tem uma parcela muito grande da população que ainda aplica em caderneta de poupança, né? São esses depósitos de poupança. Os depósitos interfinanceiros, nós já discutimos no penúltimo vídeo, né? Quer dizer, quando a gente discutiu depósitos interfinanceiros, que são chamados CDI, né? Certificado de Depósito Interfinanceiro. Eles, na realidade, são depósitos entre as instituições financeiras, como a gente já viu, está lá discutido, inclusive com a prática da contabilização, tá bom? Então, vocês procuram lá nesse vídeo, depósitos interfinanceiros. E tem os depósitos judiciais. Esses depósitos judiciais são, assim, por exemplo, às vezes, uma, uma contenda judicial, né? Então, você pediu uma determinada instância para recorrer, o juiz determina que se faça um depósito judicial, esse depósito judicial é feito em nome do tribunal, não é algo que o próprio cliente possa movimentar, o juiz determina, o juízo determina onde vai ser feito e como vai ser feito, é por ordem dele, só ele pode determinar essa movimentação. Esses recursos têm critérios de remuneração definidos legalmente, tá? E existe, em alguns estados, a perspectiva de uma parcela dele ser transferido para os estados, mas sob responsabilidade do tribunal, né? Quando o cliente, o ganhador da causa, vai fazer o resgate, esse dinheiro teria que estar em teste disponível. Então, depósitos judiciais é uma particularidade bem particular, se perdoe a redundância, mas é algo bem específico que existe no sistema. Eu digo sempre o seguinte, depósito judicial funciona mais como uma prestação de serviço do banco, da instituição financeira, aos tribunais do que uma captação propriamente dita. Mas está lá como um depósito, tá? Acaba funcionando também como uma captação. Se os recursos ficarem disponíveis na instituição financeira, é um recurso que ficou disponível, e ele pode, inclusive, fazer aplicações por meio do processo de intermediação financeira. Os empréstimos e repasses, aqui são aqueles casos em que o banco capta recursos junto a outras instituições, outros órgãos, né? Quer dizer, pode ser até as suas matrizes do banco exterior, BNDES é uma fonte muito grande de empréstimo e repasse para as instituições financeiras, geralmente associados a, eu estou te emprestando esse dinheiro, o BNDES emprestando dinheiro para um banco, né, ou para uma outra instituição financeira, condicionado que essa instituição aplica recurso naquilo que o BNDES determinou, né? Então, assim, é como se fosse um repasse mesmo. É por isso que essa palavra empréstimos e repasse, né? Então, o dinheiro vai carimbado, ele só pode fazer, ele não pode pegar o dinheiro do BNDES para fazer o que quer. Não, é para fazer, emprestar para determinado tipo de entidade, fazer determinado tipo de operação, tá bom? Então, é bem específico. Tem as letras financeiras, né? Então, isso aqui geralmente são instrumentos de captação de longo prazo, né? Então, isso aqui foi criado já nos anos 2000, não vou lembrar esse período, acho que foi depois de 2010, se não me engano, quando que é um instrumento para os bancos captarem recursos de longo prazo. A letra financeira é um título de dívida emitido pelo banco, né, para pagar os compradores, nesse caso, eles, regra geral, são investidores institucionais, né? Não é, regra geral não é de varejo,
entendeu? Assim, então, é basicamente isso, funciona como uma fonte de captação de longo prazo para as instituições, tá? Tem a LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário, e aí já é uma coisa mais de varejo mesmo, né, em que o banco emite esse certificado, esse título de dívida, né, que tem benefício fiscal, não paga, pois tem garantia do FGC, e ele serve, os recursos captados por meio da LCI, eles devem ser aplicados no financiamento imobiliário, tá? Então, é como se, por exemplo, o governo, por meio da esse benefício fiscal tributário, para que os custos de captação desse recurso sejam mais baixos, os bancos possam aplicar em financiamentos imobiliários com fontes de captação mais estáveis e mais baratas. Tá? Então, é basicamente isso aí. A gente tem um contraponto, no caso, tem a LCI para o financiamento imobiliário, tem a LCA para o financiamento da cadeia do agronegócio. Tá? É a mesma característica da LCI, só que é voltado para o agronegócio. Né? Então, LCI e LCA, se eventualmente você adquirir um desses instrumentos, sabe que os recursos que você está aplicando está servindo de funding para o financiamento desse tipo de cadeia. Tá bom? Recentemente, não está aqui nos slides, mas foi instituído, foi aprovado no Congresso, entrou em vigor a chamada LCD, que é a Letra de Crédito de Desenvolvimento, que aí também tem uma aplicação específica, geralmente definida pelo Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Desenvolvimento, né? Então, a LCD também tem uma aplicação específica, tem esse mesmo desenho da LCI e da LCA. Então, ele vai pegar um outro tipo de propósito, né? Um outro tipo um outro tipo de beneficiário final, né? Vou colocar como beneficiário final os tomadores de recursos, né? Beneficiados com o funding dessa letra, tá bom? Bom, os instrumentos de dívida elegíveis a capital são instrumentos de dívida instituídos pelas instituições financeiras, vendidos pelas instituições financeiras, onde ela capta recursos, né, e tem cláusulas específicas de subordinação, que a gente chama, né, que possibilitam às instituições financeiras a captação desses recursos, né, e essas captações contarem como capital, né, mediante autorização específica do regulador, né. Então, a causa de subordinação é a seguinte, é que quem está comprando está assumindo algum tipo de risco naquela operação, por exemplo. Ele não tem qualquer, ele só vai receber se a entidade entrar em dificuldade, né? Quer dizer, ela fica condicionada, o recurso dela vai ficar para receber depois, só se sobrar recursos. Primeiro são os clientes normais que não têm cláusula de subordinação, tá? Regra geral, o investidor nesse caso tem uma taxa de juros maior, né? Porque ela está assumindo risco, né? Mas ela assume um determinado tipo de responsabilidades adicionais em relação a, aos, aos, aos investidores normais nos títulos mais clássicos, tá bom? Então, isso aqui, essa cláusula de subordinação é a condição para considerar contar como capital, né? Aí tem todos os critérios, capital nível 1, capital nível 2, que não é o propósito aqui da gente explorar nesse tópico específico. Aí as regras de capital, propriamente dito, né? Menos contábeis e mais regras de capital. Bom, então, entre esses instrumentos de captação, destaque os depósitos interfinanceiros e operações compromissadas, que a gente já discutiu nos tópicos precedentes, tá? Então, agora a gente vai pegar só esses outros, né? Bom, contabilmente, esses passivos financeiros, né, a resolução 4966, ela diz o seguinte, ó, passivo financeiro é custo amortizado.
A solução 4966 diz: passivo financeiro é custo amortizado, exceto quando a regulamentação específica disser que é valor justo. Tá? Então, assim, por exemplo, o básico de qualquer passivo financeiro, incluindo as captações, é mensurar pelo custo amortizado e acabou a história. O que aceita como valor justo? Os instrumentos financeiros derivativos, né? Aquela venda de títulos terceiros recebidos em revenda liquidar, é aquele caso que a gente viu no vídeo passado, lá das operações compromissadas, tá bom? E o caso de venda de ativos de terceiros recebidos em transações de empréstimos. Esse aqui é aquele caso em que, por exemplo, você pode alugar, né? Alugar, pegar emprestado um título de terceiros e vender. Bom, na hora que você vende um título terceiro, você tem que recomprar esse título terceiro para devolver ao dono. E aí, esse passivo tem que ser mensurado a valor justo. Então, basicamente, valor justo, a gente tem essas três possibilidades no passivo. Tudo mais é custo amortizado. Portanto, tudo que a gente for discutir aqui nesse vídeo é custo amortizado por definição. Tá bom? É custo amortizado por definição. Efeitos da tributação. Uma coisa muito importante quando a gente está falando de instrumentos de captação é que aí é a perspectiva do cliente, tá? É que as instituições financeiras têm a responsabilidade de considerar a retenção de imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos oferidos pelos depositantes, né? Então, a Receita Federal diz, olha, você captou recurso, você remunerou o seu cliente. Esse rendimento é tributável, você é responsável por reter essa rentabilidade, tá bom? Então, por exemplo, você aplicou no CDB, ganhou um determinado valor, então uma parcela desse ganho vai ser retido como imposto de renda. E o banco repassa, né, diretamente para a Receita Federal e diz, inclusive, de quem reteve. É o fulaninho de tal, CPF número tal, ou a empresa tal, CNPJ número tal, teve esse ganho, eu retive e está aqui o dinheiro, né? Então, e aí você vai fazer os ajustes lá na sua declaração de ajuste anual, você vai declarar esse ponto. Na realidade, já vem naquela declaração pré-preenchida, né, que a gente chama. Então, essa retenção é responsabilidade da instituição financeira, tá bom? É responsabilidade da instituição financeira. Perceba que não é uma despesa da instituição financeira. A despesa da instituição financeira é a remuneração que ele contratou. Agora, não paga, não entrega todo esse ganho para o cliente. Ele já deduz esse tributo, especifica que esse tributo e passa lá, tá? Aí, essa retenção, vocês vão verificar o seguinte: tem determinados instrumentos que não têm tributação. Por exemplo, a gente até acabou de falar um pouco sobre ele, né? Caderneta de poupança, LCI, LCA, né? LCD, né? Que foi lançado agora, eles têm isenção tributária, isso aqui não para. Né? Então, o que você ganhar nele aqui não tem tributação. E aí, quanto é que você vai reter? A definição da alíquota, geralmente, ela se dá em função de uma tabela progressiva. O cliente também tem duas tabelas, o cliente pode fazer a opção, mas, regra geral, vamos trabalhar com a lógica da tabela regressiva. É que essa tabela regressiva, você, por exemplo, se for um investimento em até 180 dias, ele paga 22,5% de tributo. Sobre o que ele ganhar, 22,5% é tributado. Se for entre 181 e 360, essa tributação passa para 20%. Entre 361 e 720 dias, 2 anos, 17,5%. E após 720 dias, aí você paga 15%. Ou seja, quanto maior for o prazo da aplicação, menos você paga de imposto de renda. Tá bom? Então, essa é uma lógica de incentivar os investimentos de mais longo prazo. Tá bom? E uma outra coisa é que investimentos resgatados em prazo superior a 30 dias estão sujeitos a IOF, né? Então, a última vez que eu vi, o IOF estava ali de 1%, mas é limitado ao rendimento da operação. Ou seja, regra geral, pessoal, até 30 dias você não ganha nada. Então, porque o IOF, na realidade, ele será maior. Então, o IOF come todo a rentabilidade que eventualmente você tem, tá? Mas isso aqui fica
como uma perspectiva de avaliação quando você for fazer algum tipo de investimento. Um outro aspecto importante que a gente tem que ressaltar é que o seguinte, é que o efeito daquela taxa de juros efetiva da operação que a gente viu quando a gente estava discutindo as operações ativas, elas também se aplicam às operações passivas, né? Ela não é muito comum nas chamadas operações de varejo, naquela que acontece, por exemplo, quando tem com o seu banco, você faz uma aplicação, geralmente não existe qualquer tipo de custo de transação ali envolvido. Nesse caso, a taxa do contrato geralmente é a taxa de juros efetiva da operação. Mas, sempre que houver custo de transação envolvido, tenho que aplicar aquele conceito da tigela, que é inerente a todos os instrumentos financeiros. Então, por exemplo, se quando você emitiu um título, né, uma letra financeira, vendeu com deságio, eu tenho que considerar isso no cálculo da tigela, tá? Se quando um banco, sabe aquele banco que vende CDB por meio daquelas plataformas de corretoras, né? Então, aquele ali, ele paga, remunera, tem que remunerar a corretora, né? Então, se ele tem uma remuneração ali, aquilo é um custo que vai envolver a taxa de juros efetiva da operação. Então, isso aí são esses aspectos que nós temos que considerar, tá bom? Como é que aparece esses depósitos, essas captações do COSIF, né? Então, agora a gente está naquele grupo 4, que é o grupo de passivos, e o primeiro grupo dos passivos são exatamente o grupo de depósito, né? Depósito à vista, depósito poupança, depósito interfinanceiro e aí por diante, tá bom? Então, tem uma série de depósitos a prazo aqui, que é bastante comum, tá bom? Aqui tem APE, um depósito específico das associações de poupança e empréstimo, né? Hoje em dia a gente só tem uma associação de poupança e empréstimo no Brasil, né? Aí ele tem uma conta específica. Então, aqui, depósito interfinanceiro, a gente já discutiu lá, né? Tem um depósito de poupança que a gente vai trabalhar alguns deles aqui, tá bom? E onde é que fica o resultado? O resultado, eu tenho um resultado na conta 81, resultado de captação, né? E aí eu tenho um desdobramento dentro do grupo 81. Aquela planilha do plano de contas, a gente vai trabalhar com ela, né? E outra vez, bem parecido com o que a gente viu lá na parte do depósito, a gente tem a parte de variação cambial, lá na 79 e 89, né? A variação cambial, se tiver com depósito, ele vai ter 79 e 819, né? E se tiver ajuste de hedge de valor justo, está na 79,94 e 8,994. É a mesma coisa que a gente tinha lá na parte dos ativos. Qual a diferença? É que nos ativos eu tinha a perda esperada, e aí não tem aqui, lógico, que é um passivo, não tem a perda esperada, que é a dívida da própria instituição, né? E eu tinha também lá ajuste a valor justo, e aqui a gente não tem, por quê? Porque esses depósitos, eles não podem ser mensurados a valor justo, tá? Como a gente já viu, tem que ser custo amortizado. Outro bloco que a gente tem, que são outros instrumentos de dívida, que são aquelas letras, né? Então, por exemplo, emissão, recurso por emissão de letra, está nesse grupo 432. Esse 431 são as letras de câmbio, né? É algo bem específico de financeiras, né? Então, ainda tem financeiras que emitem letra de câmbio, que é uma boa base da sua fonte de captação, né? Então, letra de câmbio, eu nem destaquei lá. Debêntures é só para o caso no sistema financeiro, só as sociedades de arrendamento mercantil, as empresas de leasing, que podem emitir recursos de debêntures, que é algo típico das instituições não financeiras, né? E as sociedades de arrendamento mercantil, né? Aqui, quando emite títulos no exterior, né, COI, recursos por emissão de controladas, não sujeito. E esse aqui é um grupo bem específico, esse 439, que são os instrumentos de dívida com cláusula de subordinação. Aqui, da mesma forma, né, no grupo 81, a gente tem a parte de resultado, a despesa da parte de juros, né? E aí eu tenho também a parte da variação cambial
e do RED, que está lá no 7.991 e 7.994. Isso é equivalente na despesa também. As operações por empréstimo e repasse, que são aqueles recursos que você pode pegar em instituições oficiais no exterior, tá? Então, tem contas específicas para esses recursos por empréstimos e repasses, né? E tem contas de despesas específicas também para eles, tá bom? Mas tem a mesma lógica. Bom, então vamos para os nossos exemplos, que é onde a gente fica melhor de nós explorarmos as características dessas operações, tá bom? Então, é o seguinte, vamos pegar o primeiro exemplo. Olha só, no dia 20 de abril, o Banco TPT contratou as seguintes operações de captação de recursos, ou seja, o banco captou recursos. 3 tipos de operações. Primeiro, depósito à vista do cliente A no valor de 100 mil recebido via Pix. Ou seja, o cliente fez uma transferência por Pix, caiu na conta corrente, depósito à vista. Foi isso que aconteceu, tá bom? No caso do cliente B, ele fez um depósito em caderneta de poupança no valor de 100 mil e ele depositou em espécie. Chegou no banco, como hoje em dia, mas chegou com a mala do pacote de dinheiro, entregou o caixa, aqui 100 mil, só que eu quis criar diversas possibilidades, inclusive de entrada do recurso, né? Ele entregou aqui 100 mil para o caixa, né? E aí, ó, depositar na minha caderneta de poupança, tá bom? E tem um cliente C, que ele fez uma aplicação num CDB, também no valor de 100 mil, os 3 valores são 100 mil, tá bom? Esse aqui com prazo de 60 dias, remuneração equivalente a 95% do CDI, e o recurso estava disponível no depósito à vista do cliente C. Ou seja, ele estava na conta corrente, né? O cliente C, ele fez, e aí ele disse, ó, eu quero fazer um CDB, tira da conta corrente e vai para esse CDB. E esse CDB vai remunerar com 95% do CDI no prazo de 60 dias, tá bom? Até o final do mês, essas operações não tinham sido objeto de resgate, né? A TR vigente no período era de 0,1% ao mês, o CDI era de 7,1% ao ano, e a Selic foi de 7% ao ano, tá bom? Bom, qual é a demanda aqui? É promover os lançamentos contábeis referentes ao reconhecimento inicial e mensuração subsequente até o fechamento, o encerramento do mês de abril. Né? Então, na realidade, a gente só vai contabilizar do dia 20 de abril até o dia 30 de abril, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ver os termos da resolução 4966 e do COSIF 1.5. Vamos para o Excel, né? Não tem jeito, a gente vai sempre para o Excel. Eu deixei aqui pré-pronto, né? Isso aqui era a descrição do caso, tá bom? Então, a TR de 0,10, o CDI de 7,1, uma Selic de 7%, essa aqui era a descrição do caso, tá bom? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, dia 20 de abril, né? Dia 20 de abril, né? Dia 20 de abril tem um depósito à vista no valor de 100 mil, né? Um depósito à vista no valor de 100 mil, e esse 100 mil veio via Pix, né? Que a gente viu. Então, ele tem um depósito à vista no valor de 100 mil. Então, esse aqui é um depósito à vista no valor de 100 mil. E ele veio via Pix. Então, vamos fazer o lançamento aqui. Então, 20 do 4 de X1, né? 20 do 4 de X1, um depósito que veio via Pix. Então, vamos lá para o nosso plano de contas, né? Então, primeiro, entrou o dinheiro. Como ele veio via Pix, entrou na minha conta de reserva, né, no Banco Central. Então, lá na disponibilidade, a gente já trabalhou diversas vezes com essa conta, né, que é essa conta aqui, 113, 10.000, Banco Central, reservas em espécie. Tá bom? Então, vamos lá.
Reservas livres aqui. Quanto? 100 mil. 100 mil. Entrou o dinheiro na conta reserva da instituição financeira. E o crédito? O crédito é a minha obrigação agora com o depósito do cliente. Essa é a minha obrigação. Então, agora eu vou procurar uma conta passiva, né? Está lá no grupo 4, no passivo, né? Tem uma conta de depósito, eu vou procurar um depósito à vista, opa, depósito à vista, né? Então, um depósito à vista de pessoa natural, está aqui. Então, essa conta 411, né? Pessoa física, né? 4110. Então, aqui, depósito à vista, ou PF, né? Pessoa natural, acho que é o termo que é utilizado. Né? Então, 100 mil. Pronto, acabou. É só esse lançamento, tá? No primeiro momento, né? Então, fiz esse lançamento no depósito à vista. Bom, teve uma outra coisa, né? Quer dizer, foi um depósito de poupança, né? Ó, um depósito de poupança que ele fez com dinheiro. Chegou lá com dinheiro, entregou caixa, 100 mil, né? Então, um depósito de poupança também 100 mil. Então, vamos colocar aqui 100 mil, né? Então, débito de quê, pessoal? Eu posso dizer que é débito de reserva? Não, porque débito de reserva é quando o dinheiro entra pelo Banco Central, pelo sistema de pagamentos, pelo Pix, né? Esse não, esse cara entregou direto no coisa. Então, eu tenho que encontrar uma outra conta aqui, né? Lá na disponibilidade, opa, eu tenho uma conta caixa, né? Então, essa conta caixa, porque o cliente chegou e entregou na boca do caixa esses valores, né? Então, esse aqui, uma conta caixa, 100 mil, né? Então, 100 mil. E crédito de quê? Crédito de quê? Crédito do depósito de poupança, né? Que eu recebi para depositar na conta de poupança. Então, vamos procurar aqui, deve ter. Isso aqui, depósito à vista, eu vou fechar, pronto, tem uma conta, ó, 412 é depósito de poupança, né? Então, tá aqui, ó. 41210000000, depósito de poupanças livres, pessoas naturais. Então, depósito de poupança, PN aqui, 100 mil. Pronto. Segundo depósito foi feito. Terceiro, o cliente chegou e fez a aplicação no CDB, e esse dinheiro estava numa conta corrente, tá? Estava na conta corrente. Então, 100 mil. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, desse cliente, eu vou fazer um débito em quê, pessoal? Eu tenho uma conta aqui, ó, débito no depósito à vista, né? Que é a obrigação que eu tinha, que deixo de ter. Eu não tenho mais obrigação com depósito à vista, porque ele sacou esse recurso, né? Esses 100 mil, né? E eu crio agora um outro depósito. Né? Tiro de um depósito e vou colocar no outro. Tiro do depósito à vista e vou colocar no depósito a prazo, né? Então, agora eu vou procurar agora depósito a prazo, ó, o grupo 415, depósito a prazo com certificado. Pronto. Então, isso aqui é o padrão, né? 415-1010, é um CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? Então, volto lá, depósito a prazo, CDB. Pronto. Fiz os depósitos, né? As três aplicações eram essas, já foram feitas, tá bom? Então, esse é o ponto. Agora, é o seguinte, como, assim, por exemplo, aí a gente tem que lembrar sempre que a gente tem aquelas chamadas classificações.
né? Aquelas classificações que a gente trabalhou lá no ativo e também tem que trabalhar no passivo, as chamadas classificações que estão em conta de compensação. Como a gente já discutiu em vídeos passados, quando a gente está lidando com ativos, são três classificações. Eu faço a classificação contábil, que é CA, VJR ou VJORA. Eu faço a classificação das carteiras C1 a C5, né? E eu faço, que serve para o cálculo da perda esperada, e eu faço a classificação dos estágios, 1, 2 ou 3. No caso específico, quando é passivo, eu não tenho carteira de provisão C1 a C5 e nem tenho estágios, eu só tenho a classificação contábil, CA, VJR ou VJORA. No caso específico dos passivos, ele só pode, não pode ser VJORA, ele só pode ser CA ou VJR, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem, né, quando a gente está lidando com passivo, tá, a gente tem aqui geralmente a classificação dos ativos, desculpa, dos ativos, ele está aqui na conta 3.2, ó, instrumentos, classificação, ó, 3.2, né? Classificação por categoria, né? Então, ativo financeiro custo amortizado, ativo financeiro VJORA, ativo financeiro VJR. E no caso dos passivos? No caso dos passivos, eu vou para a conta 9, né? É lá que é como se fosse o passivo da conta de compensação. Então, tem o 9.2 também, ó, e tenho classificação por categoria, né? E aqui eu tenho classificação, é um passivo financeiro pelo custo amortizado, que a gente já disse que essas operações são passivo financeiro pelo custo amortizado. E aqui tem, na realidade, aqui é tudo ali que a gente está falando é depósito, né? Então, vai ter essa aqui, passivo financeiro, custo amortizado, depósito. Então, voltamos lá. Passivo financeiro, CA, depósitos. Quanto, pessoal? Eu tive três operações. Eu tive três operações. Mas perceba que essa operação, ele já estava como depósito. Eu não houve um aumento dos meus depósitos, eu apenas troquei de lugar. Então, na realidade, eu só tenho um aumento do depósito nesse aqui, ó, esse depósito à vista que eu recebi via Pix, e mais o depósito de poupança que o cara chegou e entregou o dinheiro direto na minha conta. Então, eu aumentei os meus passivos financeiros em 200. Por quê? Porque essa operação C aqui, que é a operação daquele cliente C que fez o CDB, na realidade ele só fez a troca de um por outro, tá bom? Então, a conta vai ser essa conta de depósito, mas se eu lancei uma conta 9, eu tenho que lançar uma conta 3, que é a conta de controle, né? Então, não pode ter. Então, eu vou lá na conta 3, e eu tenho uma conta 3 chamada aqui, ó, passivo financeiro, CA controle. Então, essa conta aqui, CA controle. Pronto, 200 mil. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o que aconteceu. 20 de abril, só isso. Acabou o lançamento dia 20 de abril. Criei simplesmente as operações ativas e, bom, mas o exercício ele pede para a gente fazer as transações até o final do mês. Então, agora eu vou lá para o dia 30 de abril. Né? Vamos ver o que, é que acontece dia 30 de abril. Eu tenho, na realidade, três operações. Eu tenho um depósito à vista. O que, que acontece dia 30 de abril com o depósito à vista? Não acontece nada, porque ele não tem remuneração, ele não teve resgate, ele não tem imposto de renda retido na fonte. Então, o saldo que ele tinha é o mesmo, 100 mil. Não aconteceu nada. Então, não tem que fazer qualquer tipo de lançamento para aquele cliente. E lembra que ele passou os 100 mil por conta de depósito? Ele não resgatou nada, está lá parado o dinheiro. Não tem qualquer tipo de evento, lançamento a registrar. Bom, a poupança, o cara também, o depositante, também não resgatou. Ele não resgatou, pessoal, mas ele tem direito à remuneração.
e mesmo que não tenha completado ainda os 30 dias, que a poupança ele só tem direito à remuneração quando completar 30 dias, como eu estou fechando o balancete, eu tenho que apropriar aqueles juros correspondentes aos 10 dias entre o dia 20 de abril e o dia 30 de abril, tá bom? E quanto é que ele vai ter de remuneração? Ele vai ter, eu coloquei aqui a remuneração da poupança, né? Ele tem uma remuneração equivalente a TR mais, mais 70% da Selic, né? A TR mais 70% da Selic. Por quê? Porque a Selic está abaixo de 8,5, a Selic está em 7. Então, ele tem a TR mais 70% da Selic, tá bom? Então, assim, por exemplo, então, o que é que vai acontecer? Essa remuneração da, da poupança, ele vai ter o seguinte, ó, 70%, né? Então, eu vou pegar aqui 1 mais I, né? Então, vou primeiro identificar quanto é que a poupança vai render por mês, tá? Então, ele vai ser 1 mais I elevado, essa ali é a taxa anual, né? Coisa assim, eu vou transformar em mês primeiro, tá bom? Transformar em mês primeiro, e eu posso já colocar aqui, ele só vai ter 70%. Então, mais 70% dos 7, tá bom? Ó, eu transformo em mês, tá bom? Aliás, vamos fazer aqui por partes? Espera aí, só para deixar mais claro. Primeiro, ele só tem direito a 70% da Selic. Eu vou colocar aqui, ó, 70% da Selic. Só para ficar mais claro. 70% da Selic dá 4,9. E quanto é que será o rendimento da poupança por mês? Deixa eu inserir aqui só para deixar. E quanto será o rendimento da poupança? Ele será 1 mais I, que é esse ponto aqui, tá bom? 4,90, né? Esse 4,90 é ao ano, então eu quero uma taxa mensal, perfeito? Menos 1, fechei parêntese, mais a TR. A TR é definida pelo Banco Central, tá? TR 0,2. Ou seja, ele vai render 0,4994% ao mês a poupança. Ao mês. Ao mês. Quanto é que isso rende ao dia? Então, vou fazer outra vez a taxa equivalente. Ó. 1 mais I, sempre essa lógica de 1 mais I, né? 1 mais I elevado a 1 sobre 30, menos 1. 0,0166% ao dia, né? E, na realidade, entre o dia 20 e o dia 30, ele tem direito a uma remuneração de 10 dias, de esse 0,0166, 10 dias, né? Então, quanto é que ele vai ter direito à remuneração? Então, lá eu vou fazer um mais I também, ó. É um mais I, ali é o dia, né? Eu vou levar a 10, tá bom? Menos 1, faltou o mais importante, que é aplicar sobre o saldo. Então, os 100 mil, aplicando um mais I, fechar esse parêntese, 166,20. Isso é o que rendeu a poupança nesses 10 dias, aqueles 100 mil, tá bom? Houve resgate? Não. Tem imposto de renda? Não. Né? Então, na realidade, o saldo que o cliente tem na caderneta de poupança, hoje é 166,20. Embora ele só faça jus desse rendimento depois dos 30 dias, tá bom? Mas o banco já tem que contabilizar
questão de prorata dia, né? Então, dia 30 de abril, por exemplo, aquela minha dívida de poupança, ó, que era a 41210 aqui, ó, eu vou ter que ajustar, né? Ajustar, e eu tenho que fazer um débito, né? Que é a despesa que eu tive para remunerar esses 166,20. Lá vou eu procurar uma conta de despesa. A conta de despesa que está no grupo 8 despesas operacionais, opa, 8.1, despesa de captações, despesa de depósito de poupança. Está aqui, ó, primeira conta, 8.110. Então, essa conta aqui, despesa de depósito de poupança, a parte dos juros, né? Então, volta aqui, despesa, depósito, poupança, tá? É a parte dos juros. Quanto? 166,20. 166,20. Ok, pronto. Terminei o lançamento da caderneta de poupança. É só isso, não tem o que inventar, tá bom? O que, que vai acontecer agora? Então, agora tem o próximo evento, que é aquele CDB, né? Que é 100 mil, que o CDB vai render 95% do CDI. 95% do CDI. Então, vamos lá. Então, esse CDI ao mês, né? O CDI ao mês. Então, vou pegar aqui. Mais. Mais I, que é esse CDI, que é o 7,10, mas ele só vai render 95%. Tá bom? Então, mais I, que é 95% dos 7,10, né? Então, estou querendo encontrar o mês, aquele ali era a taxa ao ano. Mais I, vou fechar aqui, elevado, estou querendo ao mês, sobre 12, menos 1. Deixa eu ver se deu certo aqui. 0,5454. Pronto, deu certo. 0,5454. Pronto. Então, esse aqui vai render ao mês. Mas, na realidade, você está querendo ao dia, né? Então, o que eu colocar aqui? 1 mais I elevado a 1 sobre 30 menos 1. Então, dá 0,181% ao dia, né? Então, a remuneração do CDB vai ser sobre os 100 mil, ele vai aplicar 1 mais I, que é essa taxa de 0,0181, elevado a 10, menos 1. Né? Fechei aqui. Então, isso aqui é o que vai dar a remuneração do CDI, 181,48. 181,48. Né? Então, aqui, da mesma forma, no CDB, ó, essa conta de depósito a prazo fixo aqui, né? Eu vou ter que calcular uma conta de despesa, né? Então, vou ter que aumentar o depósito a prazo fixo e vou encontrar uma conta de despesa. Então, voltei aqui para a minha conta de despesa, que era a caderneta de poupança, depósito a prazo, opa, está aqui, ó, despesa de depósito a prazo. Então, vai ser essa conta, 81130, né? 81130. 81130, despesa, depósito a prazo. Quanto, pessoal? 181,48. 181,48. Bom, então esse aqui é a minha despesa. Atualizei o meu passivo, tá bom? Houve resgate? Não. Tem imposto de renda? Tem. Cliente, assim, por exemplo, se vencesse hoje, ele poderia resgatar os 181,48? Não, ele não poderia resgatar os 181,48. Ele teria o 181,48 menos o tributo sobre a renda.
né? E esse tributo sobre a renda é quando a gente volta lá para aquela tabela progressiva, né? Então, aquela tabela progressiva que a gente falou, deixa eu voltar aqui, ó, tabela progressiva, até 180 dias é 22,5%, tá bom? Então, 22,5%. Então, tem uma tabela progressiva de 22,5%. Então, o que é que ele vai ter de imposto de renda? Dos 181 vezes os 22,5%. 40,83 vai ter de retenção do imposto de renda. Então, quando o cliente for sacar, digamos que ele fosse sacar hoje, ele pegava os 100 mil, mais os 181,48, menos os 40,83. Ele só sacaria 100.140,64. Perceba que, apesar de ele estar ganhando, no primeiro momento, ter uma remuneração maior aqui do que a poupança, né? Quando ele fez o efeito do imposto de renda, ele passou a receber menos. Ó. Na poupança, ele ficaria com 100, 166, e no CDB, 100, 140. Perceba que eu estou criando aqui uma situação... Bom, o que esse imposto de renda vai afetar na questão do lançamento contábil? Agora não, porque eu estou lançando só atualizando os valores. É só no momento do resgate que você só deposita e retém já, e já cria um outro passivo, que é um passivo de entregar os recursos à Receita Federal. Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, voltando agora para a questão dos slides, né? Só para a gente repassar aqui. Então, aqui era só fazer o lançamento do mês de abril, né? Então, no primeiro lançamento, fez os 3 lançamentos. Nas contas de compensação, de controle, o efeito... esqueci uma ponta importante. O controle, o efeito só dos 200, porque os 300 já estavam, tá bom? A operação é apenas uma troca de depósito, e no dia 30 de abril, fiz o lançamento da remuneração da poupança, fiz o lançamento da remuneração do depósito a prazo, e lá no Excel eu esqueci de fazer o terceiro lançamento, que é atualizar a conta de compensação, pelo somatório das duas contas. Né? Então, eu tenho que fazer o lançamento lá, na 32160, no valor de 347,68, que esses dois. Né? Deixa eu só voltar lá para fazer o lançamento, e aqui já tem a observação de que no resgate ele vai ter esse efeito do tributo, tá bom? Então, só para deixar o Excel aqui completo, eu tenho que fazer um lançamento nessas contas aqui, ó, que vai corresponder aos dois lançamentos, 347,68. Ok? Pronto. Percebe como na conta de passivo é tudo muito mais simples? Né? Tenho menos efeito, eu não tenho provisão para perda esperada, tá bom? Então, aqui é aquela síntese. Bom, vamos só um outro exemplo, né? Um outro exemplo. No dia 20 de abril, mesmo caso do anterior, né? No dia 20 de abril, por meio de uma plataforma de corretora, o Banco TPT contratou um certificado de depósito bancário, depósito bancário CDB, no valor de 100 mil. Com prazo de 60 dias, remuneração equivalente a 95% do CDI. É o mesmo caso que a gente acabou de ver, tá bom? Qual é a diferença? É que o banco não captou na sua própria agência, né, na sua própria rede. Ele captou por meio de uma corretora, né? Aquelas plataformas de corretora, tipo uma XP, da vida, coisa do gênero, né? Então, essa corretora, ela cobra, digamos que ela cobra o equivalente a 0,5% sobre o valor nominal contratado. E até o final do mês de abril, o cliente, para todos os efeitos, ele está comprando um CDB com 95% de CDI. Pronto, acabou a história. Tá bom? Ele vai receber esse dinheiro. Mas a corretora vai receber essa remuneração junto ao banco. Ele está prestando serviço ao banco. Tá? O banco vai... Bom, então agora vamos promover os lançamentos contábeis do mês de abril. Do mesmo jeito que a gente fez no outro, tá bom? Então vamos lá para o Excel, tá? Então aqui, eu já tinha deixado aqui mais ou menos pronto, tá? Para facilitar, não perdemos muito tempo aqui na construção
Outra coisa, basicamente, esse aqui era, ó, no dia 20 de abril, aquele caso, tá bom? Então, na realidade, eu tenho uma captação no valor de 100 mil, eu tenho uma captação no valor de 100 mil, e eu arquei com uma corretagem, né? Eu paguei a corretora 0,5% sobre esses 100 mil. Eu paguei R$ 500, né? E eu vou pagar o CDI a 7,1% e eu vou pagar o equivalente a 95%. Ah, copiei o outro, a 95%. 95% do CDI. Tá? Aqui está com o exemplo passado, mas é 95% do CDI. Tá bom? Bom, vamos fazer a contabilização. Nesse caso, pessoal, antes da gente partir para a contabilidade propriamente dita, eu tenho que ir para aquela lógica que a gente discutiu lá nas operações ativas, o mundo do contrato, depois o fluxo de caixa, apuro a taxa de juros efetiva da operação, para só então ir para a contabilidade. Perceba que eu tenho um custo de transação, e isso muda a contabilidade. E isso muda a contabilidade. Então, o que é o mundo do contrato? No mundo do contrato, o cliente vai receber 100 mil, tá? Ele aplicou 100 mil. Um mês depois, ele vai receber. Um mês depois, ele vai receber 95% do CDI. Tá? Assim, por exemplo, na realidade são 2 meses, né? Ele vai ficar 2 meses, mas ele vai ganhar o equivalente a 95% do CDI. Então, o CDB vai render ao ano 95% dos 7,10. Perfeito? No ano ele vai render isso. 6,74, é, 6,74,50, né? É 7,1, ele só vai receber 95%. Quanto é que isso daria ao mês? Então, 1 mais I, e a gente vai transformar isso aqui ao mês, 1 sobre 12, menos 1. 0,5454% ao mês, tá bom? 0,5454% ao mês. Isso é o que vai render, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Sobre esses 100 mil, um mês depois, né? Um mês depois, ele vai render 0,5454, né? Então, não vai ter resgate, porque no mundo do contrato ele não vai ter resgate, e o novo saldo seria os 100 mil mais esses 555, menos o resgate que foi zero, daria 100,545. Um mês depois, deixa eu travar aqui a célula dos juros, um mês depois eu tenho mais um rendimento, né? Daria 548. Por que deu um pouco diferente? Porque eu tenho juros sobre juros, juros compostos, tá bom? E aí eu terei o resgate, que é os 100,545 mais os 548,50. Resgatarei, o cliente resgatará 101.093,82. Pronto. Esse é o mundo do contrato. Esse é o mundo do contrato, né? Acabou a história. Bom, mas isso não é para fazer a contabilidade, porque eu tenho um custo de transação que é a corretagem. Então, eu tenho que encontrar o fluxo de caixa, né? Então, não tem outro jeito, né? Tenho que encontrar o fluxo de caixa. Na origem, eu recebi 100 menos os 500, porque a corretora recebeu do cliente os 100 mil, a corretora passou para mim, já descontando a parte dele. Já passou para o banco dos 99.500. Isso é o que entrou na conta do banco, né? 99.500. E quanto é que o banco vai pagar de volta? Ele vai pagar zero daqui a um mês e daqui a 2 meses paga 101,93. Então, esse é o ponto. Ele vai receber 99.500 e vai pagar 101,93 daqui a 2 meses. Esse é o jogo, tá? Então, aqui eu tenho condições de calcular a taxa de juros efetiva da operação.
que é a taxa interna de retorno, como a gente já viu diversas vezes, né? A taxa interna de retorno desse fluxo diz que a remuneração, a taxa de juros efetiva é 0,79, 0,7977% ao mês. Ao mês. Bom, então essa aqui é a taxa de juros efetiva ao mês, tá bom? Ao mês. Bom, então agora eu vou para a contabilidade. Que tipo de lançamento eu vou fazer no dia 20 de abril? No dia 20 de abril, eu vou fazer o reconhecimento inicial. E eu vou fazer o reconhecimento inicial, pessoal, o reconhecimento inicial é os 100 mil menos os 500, o meu passivo, embora o meu contrato com o cliente diga que eu devo para ele 100 mil, o meu passivo contábil é de 99.500. 99.500. Não tem, eu tenho que fazer o, pelo efeito da taxa de juros efetiva, 99.500. Então, 20 de abril é isso aqui. Então, eu vou até pegar aqui carona nas contas aqui, ó. Então, eu vou fazer uma conta de depósito a prazo, que é essa conta aqui, ó. Então, já vou pegando carona no exemplo que a gente acabou de fazer. Então, depósito a prazo. E o débito vai entrar na conta de reserva, né? Porque a corretora vai mandar para a instituição financeira, o Banco TPT, reservas livres. Quanto, pessoal? 99.500. Ela já não vai mandar os 100 mil. Ele recebeu 100 mil do cliente, a corretora, e repassa para o Banco TPT apenas 99.500. Pronto, ó. É esse o lançamento, tá? Deixa eu pegar aqui. Estou pegando carona aqui nos lançamentos, tá? Só para simplificar a minha vida. 99.500. 99.500. Perceba que é um CDB equivalente ao mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, mas o valor contábil é diferente, por força da taxa de juros efetiva, tá bom? E aí eu vou ter que fazer o lançamento nas contas de classificação contábil também, tá? São aquelas contas 3 e 4. No valor de quanto? 99.500. 99.500. Ok? Então, esse aqui é o lançamento dia 20 de abril. Só isso. Tem mais o que fazer dia 20 de abril. Tá? Perceba que ao invés de, quando a gente vê o crédito, a gente separava o que era o valor do contrato. Não, aqui é tudo pelo net, pelo valor final. Todo controle vai se dar nos sistemas operacionais. Bom, o que acontece no dia 30 de abril? No dia 30 de abril, o cliente ainda não tem direito a resgatar nada, mas a gente tem que reconhecer, por força do regime de competência, o acrúo contábil dos juros devidos, tá bom? Então, eu tenho que reconhecer esses juros, né? Então, aqui eu tenho que reconhecer, sobre os 99.500, eu tenho que reconhecer a taxa de juros. Que taxa de juros, pessoal? Essa aqui? Não. A taxa de juros efetiva da operação. Essa 0,7977, tá bom? Então, aqui, ó, sobre os 99.500, eu vou reconhecer mais I, que é o 0,79.500, elevado, ali é ao mês, então, elevado a 10 sobre 30, menos 1, vou fechar, aí aqui está certo, 263,88. 263,88 eu vou reconhecer de juros, tá bom? Em 30 de abril. Tem algum tipo de resgate? Não. Então, o meu saldo será 99.500 mais 263, menos um resgate aqui, 99.763,88. Pronto. Acabou. Reconheci os juros correspondentes. Tá bom? Lançamento, dia 30 de abril.
Dia 30 de abril. Dia 30 de abril, vou aumentar o meu depósito, tá bom? Pelo reconhecimento da despesa de juros. Eu sei, eu vou pegar aqui, pegar carona na despesa de juros do depósito a prazo, que é essa conta aqui, 8130, né? Que a gente já pegou, e eu vou reconhecer quanto de juros, 263,88. 263,88. Pronto, reconheci os juros, 263,88. Bom, pessoal, o que é que acontece agora? Agora eu também tenho que fazer o lançamento da classificação contábil, que eu também tenho que ajustar nos 263,88. E pronto, acabou, era só isso aqui. Até 30 de abril, esses eram os lançamentos contábeis que eu tinha que fazer. Detalhe, pessoal, sobre a questão do imposto de renda, lembra que no exercício passado a gente viu aqui a questão do imposto de renda? Como é que vai acontecer? Para fins de imposto de renda, pessoal, o que vale é o contrato, não é o que está na contabilidade. O que vale é o contrato, tá? Se, assim, por exemplo, tudo é o contrato, porque aqui vou ter outro tipo de receita de despesa de juros, que não é o caso, tá bom? Então, o contrato, na realidade, ele é 100 mil, tá bom? E o contrato, ele vai ter uma remuneração do jeito que seria o outro. Por exemplo, até o dia 30 de abril, se a gente tivesse que fazer o contrato, eu teria que aplicar sobre os 100 mil, eu teria que aplicar se eu tivesse que fazer isso, tá bom? Então, a remuneração do CDB aqui é um mês, ó. Então, 1 mais I elevado a 10 sobre 30 menos 1, tá bom? 10 sobre 30 menos 1. Vou fechar. Para o cliente, olha só, a despesa de juros do banco foi 263,88, mas para todos os efeitos, o cliente está ganhando 181,48 e não 263, que é a despesa do banco. Por quê, pessoal? Porque nessa despesa do banco, ele está incluindo uma parcela dos R$ 500. Por isso que vai dar diferente, tá? Para efeito de tributo, o que vale é essa remuneração. Aí, o que é que ele teria de tributo? Se fosse hoje, fosse o resgate, ele ia ter de retenção de tributo 40,83 sobre os 181, o que daria 100 mais juros de 181,48, menos o imposto na fonte aqui de 100. Ele receberia os 100. Perceba, ó, que o cliente está do mesmo jeito que estava no caso anterior. Para o cliente, ele fez um investimento de 100 e vai ganhar 95% do CDI. Pronto. E para o tributo é isso que aconteceu. O fato de eu utilizar a Tigel é para fins contábeis da instituição financeira. Da instituição financeira. Percebeu? É claro que quando eu chegar aqui no final, na contabilidade, eu vou chegar aos mesmos 101 mil, aos mesmos 101.093, tá? Mas eu vou reconhecer de juros bem mais, por exemplo. No contrato, ele vai ter juros aqui, ó, de 1.093. No caso da instituição financeira, ele vai ter 1.593 de juros. Quando chegar até o final dos 60 dias, é porque aqui a gente só colocou 10 dias, ainda está faltando 50 dias. Ele chegaria exatamente a 1.593 de juros. Ok, pessoal? Aliás, deixa eu inserir aqui, só para vocês perceberem como é que iria acontecer. Ó. Então, eu vou chegar agora no final de maio, né? A 31 de maio de X1, né? Isso aqui se acontecendo aqui na contabilidade, tá? Já acabou o exemplo que a gente estava querendo explorar, mas eu vou explorar aqui com vocês só para vocês verem como vai chegar exatamente no mesmo ponto, né? Então, aqui eu estava
taxa de juros, deixa eu travar aqui esse J10, tá? Então, no dia 31 de maio aqui, ele teve, não 10 dias, e sim 31 dias em maio. Tá? Ele vai reconhecer de juros 822, tá bom? 822. Aí, quando chegar dia 19 de junho, ele vai vencer, tá bom? Dia 19 de junho. 19 de junho, isso aqui é se a gente tivesse dado a sequência, né? Em 31 de maio, ele reconheceria mais 822 de despesa de juros. Aí, em 19 de junho, ele vai reconhecer quanto? Faltavam mais 19 dias para fechar os 60 dias, mais 507. Olha só, ele chegaria aos mesmos 101. Só que quando eu somasse aqui essa despesa de juros aqui, ó, daria 1.593. Entendeu? Ou seja, enquanto que para todos os fins, isso aqui na contabilidade do banco, mas o contrato, o cliente só ganhou 1.093. Entendeu? É isso aqui que vai acontecer. Ok? Então, voltando aqui para o exemplo, ver se eu consegui fazer alguma coisa, reconhecimento inicial, os 99.500, coloquei na conta mensuração subsequente 2003,88, né? Atualizei. O resgate, no resgate, deve ser considerada a retenção do imposto. Até 30 de abril era sobre o contrato, não é sobre os 263, e sim sobre os 181,48. Tá bom? E aqui era aquela discussão que a gente teve até o dia 30 de abril. Tá bom? Ok, pessoal. Então, isso aí é o que a gente tinha sobre contabilidade de instrumentos de captação, chamar mais atenção. E aí, nas aulas, a gente vai discutir outros exemplos, sugerir. Ok? Valeu, até a próxima. A gente volta com a parte de contabilidade de derivativos, que será o nosso último tópico, que será sobre a contabilidade de derivativos. Tá bom? Eu que eu estou com um manto aqui, porque deu sorte quando eu comecei a gravar, a gente estava na segunda divisão, praticamente, e deu, comecei a gravar os vídeos, e agora a gente foi para a Libertadores, então deu sorte. Até mais, pessoal.